Olá pessoal, tudo bem? Hoje ali trazemos um comentário a mais um tema importante trazido em uma das nossas enquetes dominicais, que é a questão da contratação de artista pela Lei 14.133. Então vamos primeiramente à nossa enquete, traz o seguinte: determinada prefeitura planejou contratações para o período de São João, período junino, tá? Para fomentar e oportunizar a contratação de artistas locais e regionais, lançou edital de credenciamento para trios de forró, cantor e para bandas com mais de 5 integrantes, para atendimento a todos os dias e locais. Para credenciamento, considerando que a contratação posterior será realizada por inexigibilidade de licitação, a nossa enquete pergunta: os artistas deverão comprovar que são consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública? Vemos aí 41% dos colegas marcando que sim, haveria essa necessidade, e 59%, veja só, temos até um certo equilíbrio, marcando que não, e nós concordamos, a nossa opinião é que concordamos com os 59% colegas que marcaram que não, e vamos esclarecer. Olha só, muito importante esse tema, porque nós sabemos que muitas prefeituras, governo do estado principalmente, prefeituras e governo do estado, fazem muitos eventos, muitas festividades, e temos aquela situação que vemos muito na mídia de artistas consagrados serem contratados, artistas famosos, reconhecidos pela mídia especializada, e temos aquelas outras contratações menores, exatamente na linha da nossa enquete, contratações com aquele artista local, com a ideia de fomentar o mercado local, e de repente aquele artista não necessariamente ele é reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública. Tá? E a nossa enquete veio discutir isso aí. Vejam, a nossa enquete trouxe uma das soluções, que é inclusive o que temos defendido em aula e quando nos questionam, como é que eu faço aquela contratação daquele artista local, daquele trio de forró, que muitas vezes se forma ali naquele período junino, e que de repente você não tem o reconhecimento pela crítica especializada. Olha só, vamos oportunizar os artistas locais, e um caminho é por meio do credenciamento. Você utiliza o procedimento auxiliar de credenciamento, então isso é muito importante deixar claro. O credenciamento não é uma hipótese de inexigibilidade. A própria lei, ela traz o credenciamento como um procedimento auxiliar, que inclusive tem que ser regulamentado, e aí você lança o edital de credenciamento. No nosso caso aí foram 3 ramos, você veja, você pode fazer aí por 3 ramos, trio de forró, cantor, banda com 5 integrantes, e ali, de acordo com as regras do seu edital de credenciamento, o artista será credenciado. Posteriormente, a contratação será realizada por inexigibilidade de licitação, principalmente se você utilizar a primeira hipótese, credenciamento, que é aquela contratação paralela e não excludente, onde de repente você define o cachê que você vai pagar para aquele interessado, você dita rotinas e como eles vão ser convocados para prestar aquele serviço. E aí, posteriormente, o contrato vem por meio da inexigibilidade de licitação. Onde é que nós temos isso aí? Temos no artigo 74, olha só. O artigo 74, ele traz que, uma vez que você comprove a inviabilidade de competição, então é inexigível a licitação. Essa é a primeira comprovação que você tem que ter no seu processo. E aí a lei traz em especial, então a lei traz um destaque, os casos de, e aí são 2 casos que podem estar relacionados a essa nossa enquete. Inciso primeiro, contratação do profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada. É importante tecer um comentário sobre essa contratação. Então, olha a exigência: o artista tem que ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E a contratação será feita diretamente com o artista ou por empresário exclusivo, que tem que ter uma certa regra de exclusividade, não pode ser para aquele evento específico, não pode ser um empresário apenas para aquele local específico. Então, essa é a regra exigida para os artistas reconhecidos pela crítica especializada. Mas o outro caminho que nós temos defendido
está no inciso 4º, objetos que devam ou possam ser contratados por meio do credenciamento. Então essa é a ideia da contratação do artista local. O artista local, você não exigiria e você não fundamentaria a contratação com base no inciso 2º, exatamente porque muitas vezes você não tem como comprovar que ele é reconhecido pela crítica especializada. Mas se anterior à contratação você abriu um credenciamento, lançou um credenciamento, aquele credenciamento, a fundamentação legal não será mais, a contratação posterior não será mais com base no inciso 2º, vai ser com base no inciso 4º, quando a lei diz que, havendo inviabilidade de competição, você poderá utilizar, contratar por inexigibilidade aqueles objetos que vieram de um procedimento anterior, que é o procedimento auxiliar do credenciamento. Então, entendemos que, considerando que essa contratação da nossa enquete veio por meio de um credenciamento e não se discutiu aí a questão do artista ser reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública, não há essa necessidade. Então, você vai lá fazer um edital, logicamente, muito bem elaborado, para que você não contrate qualquer artista. Logicamente, tem que ter uma certa qualidade, exigir experiência, exigir algum registro que seja necessário para prestar aquele serviço, e aí você iria fundamentar a contratação não com base no inciso 2º, mas com base no inciso 4º do artigo 74, visto que a seleção anterior veio por meio do credenciamento, e aí não haveria inviabilidade, estaria dispensado você exigir a comprovação do crítica especializada ou opinião pública. Tá? É muito importante lembrar que a não exigência da crítica especializada ou opinião pública não foge à necessidade de você ter um edital de credenciamento onde você selecione com qualidade, tá? Selecione com qualidade aqueles artistas para prestar aquele serviço. Tá bom? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela participação, inclusive os colegas que vêm lá no direct do nosso Instagram comentar. Lembrando que esse vídeo está disponível no Instagram e está disponível no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota, onde temos lá mais de 250 vídeos dessa forma, com casos concretos, casos práticos, quando os colegas vêm lá discutir, vêm até tirar dúvidas lá no próprio YouTube. Tá bom? Então inscreva-se, sempre que tiver um vídeo, você será avisado sobre um tema importante que poderá, com certeza, lhe auxiliar nas suas atividades. Até mais, uma boa semana, até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.